Aqui quem fala é o Pastor Rui, e hoje eu queria falar de um tema muito importante, um tema na verdade extremamente importante. A teologia ela não pode ser fria, árida, sem propósito ao serviço do reino, ao serviço da igreja. E quando eu falo serviço da igreja, eu estou falando de maneira prática, na igreja local, na sua igreja local, na minha igreja local, nas igrejas locais onde o povo de Deus se reúne regularmente, no dia do Senhor, no domingo e em tantos outros locais, tantos outros dias. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, nesse canal, tem trabalhado um pouquinho com traduções bíblicas, tem colocado algumas pregações, alguns sermões, temos feito alguns estudos de alguns temas. Isso é muito importante. Porém, tão ou mais importante é o serviço da igreja local. E eu queria hoje falar um pouco sobre mim, o que eu desenvolvo, o que eu faço, né? E os desafios daquilo que eu faço. Eu sou o pastor Rui, sou o pastor Batista, pastor filiado à Convenção Batista Brasileira, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Fui ordenado no ano 2015. Seminário, sou certificado pela Sociedade Bíblica do Brasil em Ciências Bíblicas no ano 2013. Fiz agora um curso pelo Perspectivas Brasil sobre missões globais. E eu sou missionário da Junta de Missões Batista Catarinense. E hoje eu queria falar sobre os desafios de plantar uma igreja. Eu sou pastor da primeira igreja batista em Governador Celso Ramos. Estamos ali no processo de plantação de igreja. Já plantei uma igreja, já servi nesse propósito em uma igreja em São José, hoje ela está plantada, é uma igreja organizada. Quando saí ela era autossuficiente, conseguia gerir bem suas contas e estava indo bem, o seu terreno, tudo certinho. Então, plantação de igreja vai desde o início, do zero, até quando a igreja ela consegue se gerir sozinha. Esse é um grande desafio. Plantar uma igreja não é você alugar uma sala, não é você comprar um espaço e abrir e começar a ter culto. Isso não é plantar uma igreja. Plantar uma igreja é ter um grupo de pessoas regeneradas, biblicamente batizadas, que se reúnem regularmente em um determinado local para adoração, serviço, evangelismo, comunhão, sendo que este grupo consegue se autodeterminar em todas as coisas, tanto as questões administrativas quanto as questões financeiras. A gente observa isso em Atos capítulo 2, versos 37 em diante, um grupo de pessoas batizadas, regeneradas, que se auto-administravam, né? E isso é plantar uma igreja. E existem alguns desafios para fazer isso, para que a gente possa plantar uma igreja local. O primeiro desafio é você entender o local que você tem que plantar. O local que existe para plantar. Hoje em dia, antigamente era assim, onde não houvesse uma igreja evangélica, né, uma igreja cristã, a gente faria isso. Só que hoje tem tantas denominações, e algumas, de fato, infelizmente não pregam o evangelho, que isso se tornou um pouco mais difícil. Então a questão é, ali onde eu estou, existe realmente algum local onde prega o genuíno evangelho, prega o evangelho do Senhor Jesus? Se não, então ali é um local que é propício a uma plantação de igreja. Então é o primeiro desafio, verificar o local. Tendo verificado o local, uma outra coisa necessária é ter um grupo base, isto é, você precisa ter uma ou mais famílias que te ajudem para fazer essa plantação de igreja naquele local. Isto é, você não pode plantar uma igreja sozinho, você precisa de pessoas da localidade. Você precisa de pessoas que morem ali, que conheçam a localidade, que vivam a localidade. Você precisa pelo menos de um grupo base. E para ter esse grupo base, para que esse seja um grupo base que vai trabalhar com você e vai trabalhar nessa plantação de igreja, ele vai ter que ser primeiramente doutrinado. Ele tem que ser crente primeiro, né? Você ganhou um grupo base, você evangelizou, ganhou um grupo base, ok. Ou já tinha um grupo base ali. Então esse grupo vai ter que ser doutrinado, vai ter que entender o evangelho, entender a fé cristã, entender o que é uma igreja local, o funcionamento de uma igreja local.
esse grupo vai ter que ter o compromisso de lhe ajudar a plantar aquela igreja, isto é, mais do que assistir o culto no domingo, porque nós não assistimos cultos, nós cultuamos, é mais do que ir ao domingo. O grupo base tem que ter o objetivo de que ali também exista uma igreja bíblica, uma igreja fiel, neotestamentária, que expresse o Evangelho do Senhor e manifeste a glória de Deus. Você tendo um grupo base que já está doutrinariamente sadio, doutrinado pela Bíblia Sagrada, discipulado, né, que já conhece os princípios básicos da fé cristã e um pouco mais. Então, esse grupo base, juntamente com você, vão ter que perseverar no que? No evangelismo, nas orações, nos convites, né? Aí, tendo isso, você vai ter que ter uma identidade da igreja. O que eu quero dizer com isso? O culto não pode ser uma coisa e a pregação outra. Eles têm alguns locais que o culto é pentecostal, neopentecostal, e a pregação é tradicional, reformada. Você tem que ter uma igreja que tenha uma mesma linguagem, para que não se crie confusão. Você não pode ter uma pregação expositiva na hora do sermão, bíblica, e no louvor você está cantando sabor de mel. Isso vai causar confusão. Você vai ter que ter o que então? Uma liturgia também. Você deve pensar, quer plantar uma igreja, as pessoas visitarão esse local, seja através do evangelismo, dos convites dos membros, do seu trabalho, elas vão dar de cara com uma liturgia. E aqui eu não falo de qualidade musical em si, ninguém precisa ter os Beatles tocando, mas isto é, você precisa ter uma liturgia coerente com a doutrina da igreja, isto é, com os ensinamentos, com as confissões de fé dessa igreja. Você precisa ter uma liturgia coerente. A liturgia deve falar a mesma coisa que a mensagem. A liturgia deve falar a mesma coisa que a pregação. Para quê? Para que quando o visitante entre, para que quando a pessoa vá visitar a igreja, essa igreja tem essa característica, para que ninguém saia enganado. Né? Quando as pessoas vão na minha igreja, a igreja que eu pastoreio, que eu sirvo como pastor, depois de alguns minutos lá dentro, na reunião, elas sabem que ali não é uma igreja pentecostal. E eu não estou criticando pentecostal, dizendo o seguinte: ali a igreja que eu pastoreio não é uma igreja pentecostal, é uma igreja de cunho batista, tradicional, conservador. Isso é visível depois de algum tempo. Você então vai ter que ter uma liturgia estabelecida, você vai ter que ter seguir um padrão doutrinário, né, seja uma confissão de fé da denominação elaborada pela própria comunidade, e você vai ter que também estabelecer um outro desafio, é o princípio de contribuição, que ninguém gosta de falar porque a gente fica escrachado como ladrão, mas o fato é, se os membros, se os irmãos que querem ali uma plantação, que a plantação vire de fato uma igreja autossuficiente, uma igreja que se autogoverna, que se autossustenta, se esses irmãos querem que isso aconteça, é necessário a contribuição financeira. Por isso que eu falei lá do grupo base no início. O grupo base tem que ter os mesmos objetivos que você, isto é, que ali nasça uma igreja plantada, uma igreja bíblica, e que ali de fato tem uma igreja que prega o Evangelho do Senhor. Então eles vão dispor do seu tempo, do seu esforço, dos seus talentos e dos seus recursos. Então é necessário que desde cedo isso também seja explicado. Olha, nós precisamos de um grupo que nos ajude com a questão de recurso, a questão financeira. É um compromisso. Tendo o grupo base, tendo já uma liturgia que não é uma bagunça, que fale a mesma língua da mensagem, com uma boa teologia, e tendo irmãos que contribuem regularmente, você então começa a ter já uma estabilidade para pensar em organização. Agora, a organização da igreja, a plantação, quando ela vai finalizar, ela depende de Deus. Por quê? Porque Deus pode fazer isso em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e a igreja crescer, ou Deus pode demorar um pouco mais. Isso é com o Senhor. O que devemos fazer? Nos preocupar com a profundidade do ministério. A extensão é com Deus. Devemos ser fiéis ao Evangelho, ser fiéis à Bíblia Sagrada, devemos nunca modificar a mensagem para ganhar ouvintes, devemos continuar discipulando e pregando para 5, 10, 15, 20, da mesma maneira, para 100, da mesma maneira que pregaríamos para uma pessoa. Devemos fazer isso, devemos ser fiéis. O nosso objetivo é
primeiro lugar, sermos fiéis ao Senhor. O grupo base ser fiel ao Senhor. Os irmãos que vão se achegando, que já não serão do primeiro grupo, mas já vão formar um grupo maior de irmãos, devem ser fiéis ao Senhor. E fazendo isso, então, esta igreja que começou lá com um ideal, uma ideia, uma oração, depois com um grupo base, que organizou sua liturgia, sua identidade, esta igreja, então, ela, tendo o irmão se achegando, ela então vai caminhar a organização. E quando ela poderá se organizar bem? Isso depende muito. Entendo eu que uma igreja pode se organizar, ser plantada. Aqui está uma igreja que foi plantada. Essa igreja foi plantada quando ela conseguir se gerir sozinha. Isto é, os irmãos tiverem não somente o número suficiente, mas a maturidade suficiente para deliberar as questões, para deliberar as assembleias. A gente vê isso nas escrituras. A igreja era democrática para decidir as funções, as questões, né, para se autossustentar. Uma igreja que não mais dependa de juntas missionárias, mas que ajude por meio de recursos e missionários, envios e dinheiro às juntas missionárias. Uma igreja que não mais seja uma plantação, mas uma igreja que já tem alvo de plantação. Então uma igreja que consiga se organizar administrativamente e uma igreja que consiga se governar financeiramente, né, com a sua liderança servindo integralmente, recebendo por isso. A Bíblia fala sobre isso, não vou entrar nessa questão aqui. Se você não crê nisso, nem tente começar a plantar uma igreja, você não vai conseguir. Se você conseguir, você vai ensinar muito mal as pessoas, sobrecarregar você mesmo e sua família. Uma igreja que consiga pagar ou o aluguel do local que se reúne, se ela não tiver um local, ou a manutenção do seu próprio prédio, se ela tiver isso. Mas o fato, ela precisa conseguir se autogovernar, tendo número suficiente de pessoas para isso, para uma diretoria, para uma liderança, maturidade para isso. Isso vai para o discipulado, e financeiramente ela consiga não depender de nenhuma outra organização para existir, né? Para então poder dizer o seguinte: essa igreja foi plantada, mas não termina aí, porque assim que ela é plantada ou organizada, como a gente fala na linguagem batista, ela então vai precisar se expandir também. E expandir não é só o número de membros, mas ajudar na plantação de outras igrejas. Então, esses são os desafios para plantar uma igreja: determinar o local, ter o grupo base, ter uma liturgia coerente com a doutrina e pregação da igreja, e ter pessoas comprometidas e fiéis com os recursos, seja o seu tempo e recursos financeiros, os dois, para que então a igreja seja plantada quando ela for autossustentável. Então, se você está numa igreja local já plantada, ore por isso, pense nisso, para que ela possa plantar outras igrejas. Se você tem um sonho, sempre auxiliado e sob a supervisão de uma igreja já existente, de plantar uma igreja local bíblica, converse com o seu pastor, fale com a liderança da sua igreja, né? Ore por isso, estabeleça esses princípios, essas metas, confiando em Deus. Se você não está em igreja nenhuma, volte, ou se arrependa e crê no Evangelho, né? Porque o negócio de Jesus é a igreja local. Ele mandou a gente plantar a igreja local, né? Como é que você expande o reino através do batismo discipulado? Plantando igreja local. O livro de Atos é um livro missionário. De que sentido? Várias igrejas locais eram plantadas. Que Deus possa te abençoar, que você possa usar esse vídeo na sua vida, que você possa usar esse vídeo no seu ministério, que o reino de Deus se expanda. Deus te abençoe.